Naquela semana especial, considerada por muitos como santa, Semana da Páscoa, você sabe o que aconteceu na quinta-feira? Vamos falar sobre isso aqui no Devocional Prioridade. Os devocionais dessa semana, eu tenho falado, estão mais que especiais. No Devocional de segunda-feira, nós falamos aqui sobre o que aconteceu de domingo a quarta-feira. No Devocional de terça, nós falamos sobre a Páscoa, o significado dela. E ontem, no Devocional de ontem, quarta-feira, respondemos perguntas. Foi um devocional de perguntas e respostas sobre a Páscoa. E hoje, quinta-feira, vamos falar do que aconteceu na quinta-feira da Semana Santa. 3 coisas. Eu vou destacar aqui, não vamos entrar em detalhes, mas eu vou destacar 3 coisas que aconteceram e essas 3 trazem ensinamentos profundos para todos nós nos dias de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao Devocional Prioridade. Esse devocional acontece de segunda a sexta, por volta do meio-dia. Nesse momento agora, meio-dia e 2, né? Vai dar meio-dia e 3. E nesse devocional nós trazemos uma mensagem de reflexão, de sabedoria, de fé, esperança e amor. Fica gravado, tem gente que ouve mais tarde um pouco, tem gente que ouve à noite, e há pessoas que ouvem na manhã do dia seguinte. Tá tudo bem. Quando for meio-dia, por volta desse horário, uma outra mensagem estará aqui. É assim que nós temos feito de segunda a sexta. Então, primeira coisa que eu quero falar que aconteceu na quinta-feira, onde estava se celebrando a Páscoa judaica, e seguindo as instruções de Jesus, os discípulos foram preparar uma sala e se reuniram com ele para o jantar da Páscoa. Antes do jantar, aconteceu algo extraordinário, que é para nós um exemplo de humildade. Eu costumo falar isso nos cultos da comunidade cristã Vida de Filho. Quem participa dos cultos, quem nos acompanha, com certeza já me ouviu falar isso, que dentre muitas virtudes que Deus tem, daquilo que Ele é, da sua essência, do seu caráter, nós podemos destacar o amor, a humildade e a sua sabedoria. A gente sempre fala dessas 3 coisas, amor, humildade e sabedoria. E nisso Ele é soberano. Mas o que aconteceu na quinta-feira, antes desse jantar, nos ensina sobre humildade. Humildade. Jesus era humilde. Jesus, Ele não apenas fala de humildade, não apenas ensina com suas palavras sobre humildade. Isso faz parte do caráter dele. Ele lavou os pés dos discípulos. Jesus lavou os pés dos discípulos, ensinando-os a ser humildes e a servirem uns aos outros. Você pode ler em João, capítulo 13, do versículo 12 ao 14. Ele lava os pés dos discípulos. Entenda, Ele é Senhor, Ele é o Filho de Deus, o próprio Deus, o Deus que encarnou. Mas Ele abaixa e se sujeita com humildade a lavar, a servir, e ensina para eles essa humildade, esse serviço é o que eu quero que vocês façam entre vocês, que vocês sejam humildes uns com os outros, que vocês lavem os pés uns dos outros. Não muito mais do que no sentido literário, mas quando você é humilde com uma pessoa, hoje, nós, quando somos humildes com uma pessoa, quando a gente pede perdão, quando a gente se reconcilia, quando a gente reconhece também nossos erros, não fica só apontando o erro do outro, porque as pessoas costumam fazer isso, né? Pela carne,
nós tendemos a sempre ver o outro lado, culpar o outro. E a gente... É terrível que muitas vezes, por causa da natureza humana, o ser humano faz. Ele exalta o defeito do outro e minimiza os seus defeitos. E Jesus ensina a gente a fazer o contrário, a ter humildade. Ele estava ensinando para os discípulos, sejam humildes uns com os outros. Então, quando nós somos humildes com uma pessoa, quando somos humildes com uma pessoa, é como se a gente estivesse lavando os pés dela. Então, não encare isso apenas no sentido literário, mas toda vez que a humildade é praticada, acontece, podemos dizer assim, um lava-pés. Então, eles estavam ali comendo, Jesus tomou o pão, deu graças e repartiu com os discípulos. E ele fez o mesmo com o vinho. Aí é a segunda coisa, a ceia. Ele explicou que o pão simbolizava seu corpo, o vinho seu sangue, que em breve seriam dados pelos discípulos. Você pode ler lá em Lucas capítulo 22, do versículo 19, o versículo 19 e o 20. E aí ele ordenou que tomassem esses símbolos para lembrar da sua morte até a sua vinda. E foi assim que surgiu a Santa Ceia. Foi assim que Jesus instituiu a Santa Ceia. Então, eu falei que três coisas, eu ia destacar três coisas sobre o que aconteceu na quinta-feira. Já falamos de duas, o lava-pés e a ceia. Eu já vou falar da terceira. Uma coisa que vale a pena a gente destacar é sobre a soberania de Deus. No culto de ontem, se você não pôde participar, não ouviu a mensagem, vale a pena você ouvir. Nós falamos bastante sobre isso. Deus é soberano. Quando ele fala para os discípulos para prepararem, ele separa 2 discípulos para irem lá em Jerusalém, na cidade, para organizar a ceia. Na cabeça dos discípulos, eles que iam organizar, eles que iam fazer, mas já estava tudo preparado. Ele disse, quando vocês chegarem lá, você pode ler em Marcos 14 isso, quando vocês chegarem lá, já vai ter um homem, aí vocês perguntam para o homem isso, aí o homem vai levar vocês numa casa, lá no andar superior vai ter isso, tudo preparado. E outra, quando ele chega ali na ceia, ele anuncia que um deles, dos discípulos, iria o trair. Ele já sabia. Ele sabe de todas as coisas. Ele é soberano. Então, não importa o que você está passando, o que você está enfrentando, se você colocar o seu coração nele, se render a ele, se entregar, confiar nele, você pode descansar, sossegar. Sabe? Você pode sossegar o teu coração, acalmar o teu coração. Porque ele, além de saber de todas as coisas, ele pode todas as coisas. Então confia nele. Confia nele. Como está escrito, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Por último, né, nessa quinta-feira, depois do jantar, depois que eles jantaram, depois que eles cearam, então eles cantaram o hino e foram para o jardim do Getsemane para orar. Jesus passou um bom tempo em oração, se preparando para o que vinha a seguir. Se preparando para o que vinha a seguir. E o que vinha a seguir, Marcelo? Aí a gente vai falar no devocional de amanhã. Então Jesus, ele orava, ele sabia que estava prestes a passar por grandes aflições, e ele ia para a fonte, e ele tinha o seu secreto com o Pai. Ele que havia ensinado, né, sobre o secreto, ele praticava, ele vivia o que pregava, ele pregava o que vivia. Jesus é um exemplo de amor, de humildade, de sabedoria. Ele é soberano e ele ainda nos dá exemplo de se separar, de se isolar para orar. É maravilhoso, é maravilhoso. Que esse Cristo, que a graça dele dê paz ao seu coração, te alivie, que o amor dele te envolva e também chegue à sua família. Que ele te abençoe e te guarde. Que ele te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, todos que acompanham esse devocional sejam agraciados, sejam abençoados. Que a luz de Cristo, a paz de Cristo e a graça dele transborde no seu coração. Se você crê, então
Diga, eu creio. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, vamos ficando por aqui. Mais um devocional. Se te ajudou, né? Se fortalece sua fé, se mensagens como essa fortalecem o teu espírito, então deixa aí sua curtida, deixa o seu comentário, agradeça, declare nos comentários sua gratidão, porque a ceia, em memória do que ele fez por nós, ele logo entregaria o seu corpo, ele logo derramaria o seu sangue, mas antes disso, na quinta-feira, ele institui a ceia, lavou os pés dos discípulos, nos ensina sobre humildade, e ele realmente é muita humildade. Ele, sendo Deus, lá em Filipenses diz que ele se esvaziou de si e assumiu a forma de servo, e ele foi para o Getsemane. Tudo isso por amor, tudo isso por causa do plano da salvação, para salvar você, amando você, tendo graça com você, com nós, com todos nós. E a gente, então, é grato, muito grato, muito grato. Deus abençoe vocês. Até o próximo devocional. Tchau.